O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Desde o período Cretáceo, o planeta Terra abriga uma sociedade organizada. Milhões de anos antes da existência humana, as formigas já viviam socialmente. As formigas fazem parte de uma mesma família, a Formicidae, com quase 13.000 espécies descritas. Estes insetos são encontrados em todas as partes do globo, com exceção dos polos. 20% das espécies de formigas do mundo ocorrem no Brasil. Mesmo assim, o conhecimento sobre as espécies do Paraná é quase nulo. O Ciência mostra hoje o trabalho de um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Paraná que está revertendo este quadro. Elas podem medir menos de 1 milímetro e chegar até 6 centímetros. Algumas constroem no solo ninhos complexos, verdadeiras obras de engenharia. Outras fazem os ninhos em plantas ou em troncos de árvore. Apesar de pequenas, as formigas são abundantes, especialmente nos trópicos. Cientistas estimam que o peso de todas elas pode superar o peso da humanidade. As formigas também são importantes para manter o equilíbrio do ecossistema. As formigas são, na verdade, extremamente importantes ecologicamente, no sentido em que elas estão envolvidas em uma série de outras atividades, no equilíbrio do ecossistema, na manutenção do controle das populações de herbívoros. São também muito importantes, por exemplo, na dispersão de sementes em algumas regiões. A sua atividade de remoção de solo para a construção de ninhos é muito conhecida, né? São consideradas engenheiras do solo, né? Então, por todas essas qualidades, as formigas são um objeto de estudo há muito tempo, foco de diversos pesquisadores no mundo todo. As formigas também se destacam entre os insetos por serem eusociais. Isto quer dizer que têm o mais alto grau de organização dos animais, formando sociedades complexas. Esse nome, eusocialidade, para que um organismo seja considerado verdadeiramente social, ele tem que cumprir 3 requisitos mínimos, né, de acordo com a literatura. Primeiro, precisa existir uma divisão de trabalho dentro de uma colônia, dentro de uma estrutura colonial. Nas formigas, a primeira divisão de trabalho que a gente encontra é a reprodutiva. Então a gente tem o que a gente chama de uma casta reprodutora, que é formada pelos machos e as rainhas da colônia, e a gente tem uma casta que a gente chama de estéril, que é formada pelas operárias. As operárias, via de regra, não se reproduzem. Somente as formas sexuadas, machos e rainhas. Então, essa seria a primeira divisão de trabalho que a gente encontra em uma colônia de formigas. A gente tem também a divisão de trabalho em alguns grupos de formigas, que é por conta das atividades da colônia. Então, a gente tem um grupo de formigas que é especificamente voltado para as atividades internas de manutenção da colônia. Cuidado com a prole, né, com as formas mais jovens, cuidado com a rainha, ampliação do espaço interno, a limpeza, a busca de alimento, enquanto a gente tem um outro grupo de operárias dentro dessa mesma colônia, que é mais ligada à defesa da colônia. São os que a gente chama popularmente de soldados. Então, esses soldados têm uma morfologia um pouco mais distinta, eles têm uma forte musculatura relacionada às mandíbulas, né, porque eles vão fazer aí a linha de frente de defesa da colônia quando ela está sob ataque, sob risco de algum predador, algum perturbador potencial. Então, divisão do trabalho. Esse é o primeiro item que caracteriza um organismo como eusocial. O segundo item é o que a gente chama de sobreposição de gerações. Então, em uma colônia de formigas, a gente tem pelo menos 2 gerações sobrepostas. A rainha e as suas filhas. E a gente tem existe uma terceira característica necessária para que um organismo seja eusocial, que é o cuidado cooperativo com a prole. Em vez da rainha cuidar sozinha dos seus filhos, né, da sua prole recém-nascida, dos ovos e das larvas, ela conta com a ajuda das suas filhas, que abrem mão de se reproduzir para cuidar das irmãs mais novas.
As formigas são todas fêmeas e os machos só surgem no período reprodutivo. Uma colônia de formigas é baseada principalmente no sexo feminino. Então é uma sociedade que a gente poderia dizer quase perfeita. Existem machos em colônias de formigas, mas eles só surgem no período reprodutivo. Quando a colônia atinge a maturidade e vai iniciar o ciclo reprodutivo, a fase reprodutiva, a rainha começa a investir na produção de machos e de outras rainhas, rainhas virgens. Tanto os machos quanto as rainhas virgens têm asas, porque onde se dá a cópula, né, o acasalamento, é no ar, num evento que a gente chama de voo nupcial. Então toda colônia, quando atinge a maturidade, faz o voo nupcial e as suas formas sexuadas, machos e rainhas virgens, encontram formas sexuadas de outras colônias da mesma espécie, é onde ocorre o acasalamento. Então, o macho, logo após o acasalamento, ele morre. Ele não tem uma vida útil na colônia. Ele não tem uma função interna na colônia. Ele só serve para a reprodução. Já as rainhas, depois de fecundadas, elas descem ao solo ou uma cavidade na vegetação, dependendo da espécie, e imediatamente elas perdem as asas. Uma vez que elas perdem as asas, elas criam sua primeira câmara e começam a colocar os ovos que vão dar origem às suas filhas. E aí começa tudo de novo o ciclo reprodutivo dentro da colônia. O Brasil abriga uma grande diversidade de formigas. Os biólogos acreditam que muitas sequer foram descritas pela ciência. No Paraná, a falta de estudos na área gerou uma lacuna de conhecimento. Por trabalhar com taxonomia, eu me formei em uma instituição, o Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, que é conhecida por ter a principal coleção de formigas das Américas, né? E sempre me chamou a atenção a escassez de material do Paraná. Então, uma vez contratado, iniciando meu trabalho como pesquisador aqui, obviamente, uma das primeiras questões, um dos primeiros objetivos foi quais são as formigas do estado do Paraná, onde elas estão, quem elas são e como elas respondem às diferentes mudanças de ambiente, por exemplo. A gente tem no Paraná uma heterogeneidade muito grande de fisionomias vegetais. A gente tem a floresta atlântica baixa, né, na região litorânea, a gente tem a floresta atlântica montana ao longo das serranias da costa, a gente tem floresta atlântica de altitude, campos de altitude, a gente tem na região do Planalto Paranaense, no centro, os Campos Gerais paranaenses, que são grandes extensões de campo aberto, a gente tem floresta atlântica mista, né, floresta de araucária, enfim, essa diversidade de ambientes não é encontrada com essa facilidade em outras regiões do país, em outros estados do país. Então, o principal objetivo no início das pesquisas foi como as formigas respondem a essa heterogeneidade, a essa diversidade de ambientes que a gente tem. A partir daí, a gente começou a elaborar as linhas de pesquisa no laboratório em que eu estou agora e temos aí um grupo com diferentes alunos estudando os diferentes vieses, né, as diferentes composições de formigas nesses ambientes distintos no Paraná. É trabalho dos taxonomistas estudar as características dos organismos e organizá-los em grupos. A Universidade Federal do Paraná é referência na área. Em 2012 surgiu a oportunidade, né, de prestar um concurso para professor aqui do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Paraná, já conhecendo a tradição e a fama do programa de pós-graduação em entomologia daqui também, de onde saem as principais referências bibliográficas para a nossa área hoje no Brasil. Obviamente tinha isso como um sonho, né? Jamais durante a minha formação considerei que seria possível, né, trabalhar nesse programa, que é extremamente conceituado e famoso, não só no Brasil, na América Latina toda, pelos nomes, mas felizmente tudo deu certo, fui aprovado no concurso e hoje estou como professor aqui. E aí uni o útil ao agradável, né? Como professor da UFPR, inserido no programa de entomologia, vamos conhecer as formigas, então, que ocorrem aqui no Paraná, um estado para o qual a gente tem muito pouca informação de formigas. Desde então, temos aí as nossas linhas estabelecidas no estudo das formigas paranaenses, principalmente. O grupo de pesquisadores liderado pelo professor Rodrigo trabalha para conhecer melhor as formigas que ocorrem no Paraná. O primeiro passo é identificá-las. O projeto começou em 2014 e já tem resultados importantes. E é a partir daí que estão surgindo já as primeiras surpresas, né, mais agradáveis possíveis, e grupos que não eram conhecidos para o estado do Paraná, de formigas, gêneros que até o momento a gente está tendo dificuldade, inclusive, de classificar taxonomicamente. Não descarto de maneira nenhuma a hipótese de encontrarmos aí alguns grupos novos para a ciência. Dos Campos Gerais ao Parque Estadual do Cerrado,
os pesquisadores investigam as formigas que ocorrem no Paraná. No próximo bloco, vamos conhecer as descobertas destes cientistas. Cerca de 1/6 da biomassa animal da Terra é constituído de formigas. O número mostra a importância deste inseto para o planeta. Apesar disso, pouco se sabe sobre as formigas que habitam o Paraná. O Ciência apresenta hoje o trabalho deste grupo de pesquisadores que se dedica a mudar esta realidade. Estes são os Campos Gerais. Um pedaço do Paraná que fica no Segundo Planalto. É formado por campos limpos com trechos de floresta de araucária. A região, de características únicas, é investigada pelos pesquisadores da UFPR. Eles estudam as formigas que ocorrem na área e acreditam que elas podem ajudar a revelar as origens dos Campos Gerais. O Parque Estadual do Cerrado conserva o último remanescente deste tipo de vegetação na região sul do Brasil. O espaço de 420 hectares abriga grande biodiversidade e espécies ameaçadas de extinção. Os biólogos acreditam que ocorram nesta área espécies que ainda não foram descritas pela ciência. Inclusive espécies de formiga que podem ser endêmicas, ou seja, ocorrer somente aqui. O Cerrado é um bioma extremamente conhecido na questão myrmecológica, só que ele é muito conhecido na região central do Brasil. Nos fragmentos menores que tem espalhados por outras regiões, é pouco conhecido. Então, aqui no Paraná, tem uma região de conservação, que é no Parque Estadual do Cerrado, em Jaguariaíva, no oeste do estado. É o limite sul desse bioma, não existe mais cerrado em Santa Catarina e em Rio Grande do Sul. O Paraná é o último estado que ainda tem, e a gente está aí lutando para conservar esse restante desse bioma que acontece aqui. Está cercado por plantações de soja, por plantações de pino, então ele está sofrendo bastante pressão da agricultura e está se mantendo justamente pela conservação do IAP, né, que é o Instituto Ambiental do Paraná, que é quem mantém o parque. Então tem que ter uma força aí estadual também para conseguir manter esse parque lá por causa das pressões dos agricultores e grandes investidores que estão tentando avançar um pouco mais nas plantações. Os pesquisadores querem conhecer as formigas que habitam os Campos Gerais, nos parques estaduais de Vila Velha e do Guartelá, e as que ocorrem no Parque Estadual do Cerrado, duas áreas que sofrem grande pressão por conta da ação do homem. Eu trabalho com formigas dos Campos Gerais, que é um ambiente restrito ao Paraná, não é, que vem sofrendo um histórico com pressões humanas. A expansão agropecuária, turismo, principalmente em Vila Velha, que é o foco da minha pesquisa. E então o objetivo seria verificar que tipo de formiga existe nesse local, já que formigas são boas indicadoras da preservação de um ambiente. O trabalho começa no campo. Os pesquisadores montam uma série de armadilhas chamadas de pitfall. Que são copos descartáveis, enterrados ao solo, para coletar todo tipo de fauna de artrópodes que existem no local. A abertura dos copos fica exatamente ao nível do solo. E a gente tem o líquido preservante no fundo desses copinhos, que nada mais é do que uma solução com um pouco de água e detergente, para romper a tensão superficial e permitir que as formigas, os pequenos insetos que caiam afundem, né, e não possam sair da armadilha. A instalação das armadilhas segue um método adaptado por pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia. Assim, as pesquisas envolvendo a coleta de formigas são realizadas com o mesmo protocolo,
o que facilita a comparação dos dados paranaenses com o de outras partes do Brasil. Bom, a metodologia ela foi unificada justamente para a gente poder comparar. Então, já foram realizadas diversas coletas no Brasil inteiro utilizando a mesma metodologia que a gente utilizou lá no Parque Estadual do Cerrado. Então, elaboramos aí um protocolo de coleta padronizado para essas áreas, que coincide com um estudo maior que está sendo desenvolvido em regiões de cerrado no Brasil. São 3 linhas que são dispostas 1 quilômetro entre elas, na área do parque, e nessas 3 linhas a gente tem 20 pontos de coleta. Quando esses locais são determinados, a gente faz um transecto de 400 metros, né, que a gente delimita, e nesse espaço são onde as armadilhas são instaladas, espaçadas de 20 em 20 metros entre cada armadilha. Depois de 48 horas, as armadilhas são recolhidas. É quando começa o trabalho de seleção. As formigas são separadas dos outros animais. Quando ele é trazido para o laboratório, a gente pode separar os outros artrópodes do que é a formiga, para daí analisar que tipo de formiga existe nesse local. Formigas são extremamente pequenas. A gente está falando de alguns indivíduos que podem ter 1 milímetro de comprimento. E tria na lupa, que é o nosso material principal de trabalho, né? E tenta primeiramente separar o que não é formiga do que é formiga, porque a gente vai trabalhar apenas com as formigas. Com a ajuda de uma lupa eletrônica, as formigas são separadas em grupos de acordo com as características morfológicas. A gente separa elas em pequenos grupinhos de espécies, que a gente, numa primeira vista ali, sem mais um apreço maior, a gente separa elas no que você acha que são pequenos grupos de espécies. Depois, as formigas são montadas em pequenos triângulos de papel e catalogadas na coleção da Universidade Federal do Paraná, que já conta com 15.000 exemplares. A montagem é simples também para a gente, consiste em pegar a formiga que a gente tirou do álcool, deixa ela secar um pouco e cola ela num alfinete. Por fim, usando chaves de identificação e outras técnicas, é possível descobrir a qual espécie cada indivíduo pertence. Chaves de identificação de espécie são como se fosse um pequeno roteiro que leva em consideração as características morfológicas das espécies para guiar o leitor até um nome. É dessa forma que o pesquisador consegue associar pela morfologia aquele indivíduo que ele está observando a um nome. Pode ser o nome de um gênero, pode ser o nome da espécie, se houver na literatura uma chave de identificação disponível para espécies daquele grupo. Então, essa é a primeira ferramenta que a gente utiliza. Uma outra ferramenta também é a comparação direta. Ou seja, o material coletado e que de imediato não foi identificado pode ser comparado com aquele material que está depositado em coleções mais antigas, coleções mais representativas. Um exemplo, para formigas, por exemplo, é a coleção do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. Os pesquisadores já identificaram mais de 30 gêneros de formiga que ocorrem na região dos Campos Gerais e cerca de 35 gêneros no Parque Estadual do Cerrado, uma diversidade que não era conhecida. Por ser uma área restrita do Paraná, né, em Campos Gerais, a diversidade daqui não era conhecida anteriormente. Então, esses são os primeiros resultados para a fauna de formiga. Ou seja, eu estou trabalhando mais ou menos com a previsão de 30 a 35 gêneros que não tinham registro, né, porque nunca havia sido feito uma coleta nessa área. E que, para alguns, assim, você fala, 30 gêneros pode não ser uma diversidade grande, mas trabalhando ali na área que a gente trabalhou, que é uma área pequena, 30 gêneros apresenta uma boa diversidade. E também contando que há espécimes que caíram, que foram coletados, que ainda não se consegue identificar o que é. Ou seja, pode ser que eles sejam espécies novas, gêneros novos, né, animais endêmicos daquela região. O primeiro objetivo, acho que a curto prazo, é uma lista de espécies, né, saber quais são as espécies que estão no Cerrado aqui no Paraná, que é um fragmento que está totalmente isolado do Cerrado da região central, e a partir daí a gente poder fazer comparações. Comparar a região do Cerrado daqui com a região central, ver se as espécies são semelhantes, se são diferentes, se tem coisa nova aqui. Inclusive, a gente encontrou um gênero Ciata, que ele ocorre
não ocorre na região sul, pelo menos não ocorria até então. Esse é o primeiro registro para a região sul, é no Parque Estadual do Cerrado. Então, por enquanto, o que a gente tem é esse número, 35 gêneros, alguns gêneros mais que chamam mais atenção, como a ciata, que eu já comentei, que é um registro novo para a região sul. Tem gêneros mega diversos, como o Pheidole, que o Alexandre trabalha. A gente encontrou 29 espécies de Pheidole no Cerrado, então é bastante coisa. E vamos ver o que tem pela frente ainda, que ainda tem bastante coisa para identificar. É possível que sejam encontradas espécies novas de formigas, que ainda não foram descritas pela ciência. É espantosa a frequência com que isso acontece em formigas e o que a gente está visualizando hoje com relação ao material já coletado nos Campos Gerais aqui. Então, esse batizar a espécie é uma das atribuições do taxonomista, que é aquele pesquisador dentro da área de zoologia, botânica ou de estudos de seres vivos de maneira geral, que vai ser responsável pelo batismo, que é o que a gente chama na ciência de descrição da espécie. Levando em consideração tudo, a morfologia, algum dado de história natural, onde ele foi coletado, a maneira como foi coletado. Então a descrição tem que ser uma ferramenta bastante completa para permitir que no futuro outros pesquisadores interessados em saber o nome das suas espécies possam acessar aquela informação e, com relativa segurança, atribuir um nome à espécie. Então, é muito seguro dizer que a taxonomia é a base das ciências biológicas, principalmente. Tanto nos Campos Gerais quanto no Parque Estadual do Cerrado foram encontradas espécies endêmicas para formações de áreas abertas. Isso também é um ponto importante justamente para a conservação. Quanto mais espécies endêmicas, maior é a importância de conservar esse ambiente. E principalmente por ser o último remanescente, né? Se não tiver ele, acho que provavelmente é a última oportunidade que a gente vai ter de conhecer as formigas que habitam nesse local. Os cientistas acreditam também que estudar as formigas que habitam os Campos Gerais do Paraná pode dar pistas sobre a formação e composição da região, que tem características singulares. Inclusive, a gente vai verificar se a fauna de formigas do Cerrado, do Parque Estadual do Cerrado, ela sofre influência das fisionomias adjacentes, né, que são Campos Gerais, floresta semidecídua, para ver se elas estão influenciando nessa mimecofauna do Cerrado também. Então será perfeitamente possível entender qual a influência do Cerrado na composição da fauna de formigas dos Campos Gerais. Os Campos Gerais paranaenses eles estão inseridos num domínio, né, que é chamado de domínio da Mata Atlântica. Embora a fisionomia de maneira nenhuma lembre a Floresta Atlântica. São campos, né, campos abertos, localizados no segundo Planalto paranaense, e que sofrem de alguma forma a influência do Cerrado a partir dos fragmentos de Cerrado que são os mais meridionais do país, que alcançam o norte dos Campos Gerais, principalmente na região de Sengés, de Jaguariaíva, tendo essas características geológicas, de vegetação extremamente peculiares e únicas entre todas as outras. A gente achou que seria extremamente interessante buscar entender e buscar saber quais são os fatores que influenciam a composição da fauna de formigas nessa região. Como o parque não apresenta uma fisionomia única, né, apesar de ser considerado como os Campos Gerais, é uma fisionomia bastante composta por mosaicos. Ela apresenta os campos limpos, ela apresenta campos sujos que são mais próximos do cerrado e apresenta a floresta umbrófila mista, que é a porção final da Mata Atlântica aqui dentro do Paraná. Essa composição pode ser que existam faunas diferentes em cada uma dessas regiões. Ou seja, o campo sujo pode apresentar uma fauna completamente diferente do que é encontrado no campo limpo e do que é encontrado na floresta. E o objetivo do meu trabalho seria verificar o quanto cada um desses contribui para a formação geral, né? As formigas estão presentes em quase todo o planeta. Contribuem com o equilíbrio do ecossistema e são consideradas bioindicadores. Isto quer dizer que informam ao homem alterações ambientais. Estudar estes seres pequeninos ajuda a compreender melhor o ambiente e a criar estratégias para proteger a natureza. É um organismo que, historicamente, encontrou várias soluções para driblar diversos problemas. Elas são fantásticas, podemos dizer assim, né, em termos de comportamento, em termos de proteção, em termos de diversidade.
É um organismo, se dado as proporções e tamanho, é o que praticamente domina o mundo inteiro, né? Então ela encontra diversas soluções para os diversos problemas. E acho que isso que encanta os pesquisadores, né? Na semana que vem, o Ciência continua a viagem pelo mundo das formigas. Vamos mostrar o trabalho de pesquisadores que estudam 2 gêneros importantes, a Pheidole e a Gnamptogenes.